Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, esse texto é um texto riquíssimo e tem muita coisa profunda aqui que começa a nos ensinar a respeito do que Deus fez por nós. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você a respeito do o que nós precisamos para ter um milagre extraordinário. O que nós precisamos para ter um milagre extraordinário na nossa vida? E às vezes quando nós pensamos que estamos bem longe disso acontecer, na verdade é exatamente o processo que Deus está movendo para que isso aconteça. Então às vezes nós pensamos que o milagre extraordinário na nossa vida, ele depende de fatores positivos. Ou quando nós estamos vendo algo sinalizando na nossa direção, que nos enche de alegria, a gente fica pensando, está vindo, está acontecendo. Mas eu quero te trazer uma percepção nessa noite a respeito do que, como Deus trabalha em alguns aspectos. Como que Deus move em alguns sentidos na nossa direção. E são 3 pontos muito simples. Eu quero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, fale ao teu coração em profundidade. E é isso que nós vamos orar agora, para que Ele abra o nosso entendimento para a revelação da sua palavra e nos dê a certeza de que, independente de onde estivermos e como estivermos vivendo, o Senhor está direcionando todas as coisas. E tudo aquilo que Ele tem para nós, nada pode frustrar. Nada muda aquilo que o Senhor disse a teu respeito. E hoje você vai entender isso em profundidade, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos submeter ao Teu Espírito, que é Mestre, que é Senhor, que é quem nos conduz em toda a verdade e quem revela as coisas que ainda estão por vir. Nós queremos entender isso, nós queremos ser assim ativados e que o Senhor abra o nosso entendimento. Temos a mente de Cristo e sabemos que podemos compreender as profundezas de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Então pedimos, faça a tua obra, Senhor, porque nós estamos dispostos a receber do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então o texto ele vai falando coisas mais profundas. E você começa, eu vou ler com você até o final aqui, e depois nós vamos migrar para alguns outros textos, e você vai entender. Então, aqui ele está dizendo que ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos no império, que império é todo governo ilegítimo tomado pela força. As trevas têm império. Reino é o que o Senhor tem. Reino é legítimo, é a herança, é para a descendência. Não era essa palavra que eu queria dizer, mas enfim, é para gerações. Reino é legítimo. O nosso Senhor Jesus é rei. Satanás só tem um império, por causa que ele toma a força aquilo que não lhe pertence, até que venha os filhos do reino, até que o rei se apresente e tome de volta o território. Por isso que é uma grande disputa, porque todo o nosso território ele já foi tomado por Cristo Jesus. Já é conquistado, já é nosso. Deixa eu usar aqui uma expressão, eu não quero que você se ofenda, não tem nada a ver com política, mas aqui nós somos todos numa cidade de agricultura, e temos muita terra que é produzida e que movimenta a nossa economia. Agora vamos pensar nas pessoas que são proprietárias de terra, para você começar a entender. A terra pode ser toda tua. Tem uns lugares aí que as pessoas plantam aqui. Eu sei que plantam em outras regiões, aí perto de São Borja, também tem gente aqui que tem terras por lá. E você que mora aqui, não consegue visualizar todo o território que lhe pertence. Mas ele é seu por direito, porque você foi adquirido, é seu, você planta, é o teu local. Entretanto, você vai ver na história da nossa sociedade, principalmente do Brasil, que havia alguns movimentos que as pessoas se apropriavam de determinada terra e ficavam implantados lá, e a terra por isso não deixava de ser tua. Eu estou dando um exemplo como se a terra fosse tua, ou do dono dela. Não é porque pessoas ilegítimas se apossaram, mesmo que com diversos argumentos, que é porque eles botaram a planta do pé lá naquele território, que agora ele lhe pertence. Não. Isso, toda aquisição ilegítima, todo avanço ilegítimo no reino, ele precisa ser dispersado, ele precisa ser recuperado como território. Então, quando nós entendemos que a terra é do Senhor
E ele comprou-a novamente. Quando fala João 3,16 que Deus amou o mundo, está falando que Deus amou o cosmos. Deus amou tudo. Deus amou você, Deus amou a mim, Deus amou os animais, Deus amou as plantas e a terra em si, como esse lugar onde nós habitamos. Deus amou tudo isso, por isso que ele enviou o seu Filho. Não é apenas uma exclusividade, nós somos a primícia da criação, mas não somos a única coisa que Deus se importa nessa terra. Tudo foi criado para que o homem pudesse viver bem nessa terra, por isso somos a primícia. Mas agora, se as coisas criadas não tivessem importância, nós não precisaríamos dela. Mas como precisamos de tudo que foi criado, então isso quer dizer que Deus se importa com todas essas coisas. E quando falamos em território e geografia, fala daquilo que pertence ao Senhor. E logo, aqueles que são herdeiros do rei, diga amém. Então tudo que nós temos pertence. E aquilo que é ilegítimo e invade um território, ele precisa ser tomado. Então Cristo conquistou o território, mas há muitas forças ilegítimas tomando aquilo que pertence ao Senhor. Quem que vai lá fazer a força-tarefa de apropriar-se disso novamente? A igreja do Senhor Jesus. E isso é fato. Esse texto está falando exatamente isso. Nós somos transportados então do império das trevas, que é esse império que toma, que usurpa aquilo que não lhe pertence, e acha que está abafando ou que está tomando conta. Na verdade, ele está ilegítimo ali, até que os filhos da luz, os filhos do reino, venham e tomam posse de tudo isso, entendendo os princípios da palavra, eles ficam apropriados. Então nós precisamos conhecer quem nós somos, aquilo que falamos na semana passada, aquilo que falamos na rede jovem ontem, que voltou. Então, até eu quero dizer jovens e adolescentes, todo mundo que está por aí, estamos de volta, todo sábado, 19 horas. Então, aquilo que nós estamos falando a respeito de quem nós somos. E se nós somos isso, olha só, ele nos transportou para o reino e agora nós somos donos legítimos daquilo que nos pertence. E toda a batalha territorial vai ser vencida em nome de Jesus, porque o território já é nosso, só precisamos nos apropriar. Quando você estuda a parte de Israel tomando a terra prometida, foram mandados 12 espias, você lembra da história, junto com 12 espias de Moisés, eram príncipes dos seus povos, eram príncipes, não eram pessoas comuns, eram nobres das suas tribos. Homens importantes, homens de liderança. E eles foram olhar a terra que Deus já havia dito que lhe pertencia. Chegando lá, eles viram de fato, só que não era uma... Preste atenção nisso, não significava que Deus estava perguntando a opinião da pessoa. O que tu achava? Ele queria que as pessoas fossem lá testificar daquilo que ele falou. Olha que coisa importante. Quando Deus fala alguma coisa, ele nos coloca na obra dele para testificar do que ele já falou, não para você dar a tua opinião e ficar dando palpite. O problema é que nós queremos sempre dar uma forcinha para Deus, ajudar Deus. Por isso que a gente mete os pés pelas mãos e erra, e muitas vezes, e fala de todos nós, porque às vezes nós queremos ajudar Deus naquilo que Ele já falou. Se Ele já falou, simplesmente faça, confie e entre naquilo que pertence a você como herança, diga amém. Aí aqueles 12 homens foram lá e viram, a terra de fato era boa, mana, leite e mel, trouxeram um cacho de uva gigante que precisou 2 homens para carregar. Mas eles olharam para aquela situação e disseram, não, mas espera aí. Tem algo errado aqui, esses homens são muito fortes, a terra é dominada por gigantes, e nós parecemos gafanhotos perto deles. Nós vamos ser destruídos. Só que não era esse o parecer, era só para pegar o que tinha na terra de bom e trazer. Só que daí, por causa daquilo que viu, por causa daquilo que sentiu, por causa do homem dos sentidos, aqueles espias ignoraram o que Deus tinha dito. E trouxeram um relatório de medo. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, voltaram para lá e disseram, não, o Senhor falou, vamos animosamente. Caleb sobe num lugar mais alto e começa a dizer, vamos animosamente tomar essa terra, porque o Senhor nos entregou. E Josué junto ali, empolgados, porque eles viram o tamanho da bênção que Deus já tinha colocado. Só que assim, queridos, tudo que é territorial, tudo que pertence a você e está nessa geografia terrena, ela está ocupada ilegitimamente pelo império das trevas. E eu quero dizer para você, sempre vai ter luta, sempre vai ter disputa, sempre vai ter horror, sempre vai ter pessoas se levantando, querendo assustar você, querendo paralisar você, e inventando inúmeras coisas para que você fique traumatizado no teu território. E todas essas coisas inventadas e faladas são proferidas na nossa direção. É proferido na tua direção. É dito que você não vai conseguir, é dito que você não vai passar por essa fase, é dito que você não vai conseguir vencer, é dito um monte de coisa a teu respeito. Só que
a palavra de Deus é o que nos direciona e o que nos diz. Para que o milagre extraordinário da nossa vida aconteça, nós precisamos conhecer o território que nós estamos e aquilo que nos é dado em Cristo Jesus por direito. Isso é importantíssimo. E eu não estou falando aqui que isso é fácil, eu estou falando que isso é necessário. É necessário, mas não é fácil. E vai vir as situações. Eu tenho meditado muito a respeito da minha história em Giruá e de todas as batalhas que já passei e que estou passando. E eu quero dizer para vocês, todas elas foram embate com as trevas. Não importa o que você diga, não importa o que a sociedade pensa, não importa o que Giruá está falando por aí, eu sei que estão falando horrores. Eu quero dizer para vocês, a minha luta não é contra a carne ou sangue, é contra principado, potestade e dominadores, espíritos malignos que estão nesse lugar, nesse território. E eles sempre vão querer avançar. Eles vão achar várias formas para que venham denegrir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Só que o detalhe é o seguinte, Giruá, essa frase foi dita em Santo Ângelo, né, por um índio chamado Sepete Araju. Essa terra tem dono. Mas eu pego emprestado essa frase e digo Giruá, essa terra tem dono. E não é Sepete Araju, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos entregou esse território e nós não vamos abrir mão dele. Não vamos abrir mão desse território. Ah, pastor, mas por que tem tanto território melhor? Esse que é o detalhe. Tem tanta geografia melhor e lugares mais bonitos do que a nossa cidade. Coisas mais importantes, onde oportunidades maiores possam ter. Entretanto, Deus não me mandou para lá. Deus me mandou para Giruá. E o que eu posso fazer? Se é aqui que Deus disse que é para mim vir, eu tenho que ficar aqui. Não interessa a guerra que vai acontecer, um soldado não abandona o posto. Não interessa quanta granada chover no teu costado. Às vezes nós vamos ter que ficar dentro da trincheira, abaixadinho, e vendo a coisa explodir aí fora. Só que não pense que um soldado dentro da trincheira ele está amedrontado, ele está apenas esperando o tempo certo. Porque um dia a munição do inimigo acaba. Aí, querido, um dia a munição do inimigo acaba. Aí tu sai com sangue no olho e vai tomar o território, porque eles vão estar cansados de tanto tentar investir. Deixa que venha. Deixa que venha, porque vai chegar um tempo em que a igreja do Senhor vai avançar. Porque nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos. E os milagres extraordinários que vão vir na nossa direção, eles já estão determinados pelo Senhor Jesus, porque Ele venceu. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estamos limpos por Ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. É isso que nós precisamos entender. Se alguns deles se desviaram e tomaram territórios, eu quero dizer para você, inclusive os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso que estão atuando nesse lugar, são ilegítimos. Então por que Jesus não destrói eles? Jesus já destruiu. A Bíblia diz que Ele já os despojou todo o principado e potestade. E neles triunfou. E os expôs à vergonha. E por que eles continuam lá? Porque do Senhor, por causa que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Há um povo que precisa expulsar esse lugar daí, esses demônios aí. E esse povo é a igreja. A legalidade, a legitimidade da igreja está em você ser corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem legitimidade nessa terra para mover no mundo espiritual, seja nas coisas visíveis e invisíveis. Só que enquanto você não souber disso, e enquanto Satanás fica dizendo aí na tua cabeça que é totalmente o contrário, você não consegue se mover nisso. E eu sei que isso é uma questão totalmente de fé, é uma questão totalmente de posicionamento, e não é fácil. Só que quanto mais nós ficarmos ouvindo aquilo que não é a palavra de Deus, mais longe de conquistar aquilo que Ele tem para nós nos estaremos. Então, continuando ali, Ele é o cabeça do corpo. 18. Da igreja. Ele é o princípio. Então Ele é o cabeça do corpo
que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. De novo falando dos dois mundos que existem, na terra e nos céus. E a vós, outros também, que outrora erais estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, através dele vindo aqui, ele nos reconciliou, ele morreu por nós, ele nos salvou, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só, marque isso aí na tua Bíblia. Olha o que ele fez. A vinda de Jesus aqui foi para fazer de você aquilo que nós falamos na semana passada: santo, inculpável e irrepreensível. Santo, inculpável e irrepreensível. Quando o Tessalonicenses diz que todo o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente guardados, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus, não quer dizer que você vai se perder. Quer dizer que a tua mente precisa entender o que Jesus já fez e que você precisa estar guardando isso até a vinda dele. Porque o tempo inteiro o diabo vai dizer que você não é santo, que você é culpado e que você é repreensível. Entretanto, independente do que aconteça, grave isso, você continua sendo santo, inculpável, irrepreensível, não por você. Miserável homem que tenta a si mesmo se justificar e que tenta a si mesmo melhorar, não vai conseguir. Nada muda quem você é em Cristo. Nada muda o que você é em Cristo. Eu não sei se tu está ouvindo, está entendendo o que eu estou falando, eu estou falando mais uma vez. Nada muda o que você é em Cristo. Nada muda, não tem como mudar. Não, mas não é bem assim, pastor. Então, como o homem pensa em sua alma, assim ele é, diz a palavra. Então, se você se acha culpado, repreensível e não santo, esse é um problema seu. Porque você não conheceu o Cristo que a Bíblia fala. Agora, você que é nascido dele. E eu sei, querido, que você é nascido de Deus. Eu sei que você é nascido de Deus. Tua mente pode estar confusa. Tua mente pode estar cheia de setas do maligno, mas eu sei que você nasceu de Deus. Como que o Senhor sabe que nasceu de Deus, pastor? Porque é simples. Porque a vida de Cristo se manifesta em você. Você estava nas trevas e foi trazido para a luz. Há coisas na tua história que é inegável que Jesus fez por você. Como você trabalha isso na sua vida e como você vai desenvolver isso, é coisa sua. É você e Deus. Mas agora uma coisa é fato. Você estava nas trevas e foi transportado para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, porque isso ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Você foi transportado. Pastor, mas eu não me sinto apto a ser aquilo que eu desejo ser, aquilo que Cristo espera. Pois é. Então, enquanto você não se sente apto, eu vou te dar uma boa notícia. Você nunca vai estar. Porque não é o que você faz, é o que você se apropria. É o quanto você crê na palavra liberada que está aqui. É isso que você precisa entender. E isso, queridos, a fé, ela funciona, ela tem um sistema que nós achamos que é bobagem. É bobagem, mas olha só, deixa eu te dar um paralelo aqui, não estou comparando, mas um paralelo. Enquanto você acha que afirmações positivas são corretas, e há pessoas aí vendendo livro que nem água, enriquecendo, vendendo coisas de autoajuda, e com afirmações positivas, todo mundo compra e tem até mantras. Sabe o que é mantras? São espécies de orações repetidas para que você conquiste aquilo que você quer. Poder da mente, um monte de coisa. E o pessoal vende, e está cheio de coach ensinando isso aí, está cheio de cara famoso na internet, ganhando dinheiro feito água, ensinando você coisas que a Bíblia já disse. Só que o único detalhe é que você tira Jesus da história. Há um livro muito poderoso chamado O Poder Latente da Alma, que você precisa entender o que é o que a alma humana é capaz de fazer. Só que nós não somos regidos pela alma, nós somos regidos pelo Espírito. Grande diferença. O nosso Espírito comunica com o Espírito Santo de Deus. A nossa alma tem poder de fazer coisas, eu vou dizer até para você. Às vezes você pensa que é algo demoníaco. Eu vou te ensinar, eu vou te falar algo aqui poderoso. A tua alma pode fazer você até levitar. Ah, pastor, para com isso. Que bobagem é essa? Sabe o que é levitar? Sair do chão, flutuar. Poder latente da alma. Claro que quando você começa, você já deve ter, eu esqueci a expressão, mas no Kung Fu, eu gostava muito de artes marciais, não sei se era o estado alfa que eles falavam, alguma coisa assim, que você se concentrava, meditava, e aí você se enrijecia, totalmente. E daí colocavam você
Você, eu não, mas colocava um pessoal que fazia isso. Graças a Deus eu não entrei nessa. Mas botava a cabeça numa cadeira e o calcanhar noutra. Daí botava um bloco de tijolo em cima da barriga da pessoa. Já viu isso? E aí quebrava com uma marreta. E a pessoa não se mexia. Daí o crente, né, religioso, ele vai dizer assim, está cheio de demônio. Não, querido. Poder da alma. Poder da alma. Não dá tempo de nós estudarmos tudo que Adão tinha no jardim que você não conhece. Antes do pecado entrar. Só que depois que o pecado entrou, a alma ficou rendida à vontade do maligno. Não mais à vontade do espírito. Olha que coisa doida isso. A nossa alma passou a ser então, a escutar a carne e não o espírito. Se a nossa alma estiver juntada ao espírito, nós continuamos fazendo grandes coisas. Só que pelo Espírito de Deus, nós também fazemos grandes coisas. Inclusive Jesus disse que faríamos obras maiores do que eles. Sabe pelo quê? Pelo Espírito de Deus que habita em nós. E eu falava ontem com os jovens aqui, a gente participou aqui, viu pessoas serem curadas aqui nessa igreja. E curas extraordinárias. Eu já tive a oportunidade de ver cego ver ao vivo. Pessoas voltarem a ter a visão, perna crescer. Coisas extraordinárias pelo Espírito de Deus e não pela alma. Então nós precisamos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito que opera em nós. Só que o detalhe é que nós começamos a acreditar, repetimos os mantras, lemos os livrinhos, falamos as coisas que o povo está dizendo e as coisas começam a funcionar, mas não afirmamos o que a palavra de Deus diz, porque se nós afirmarmos o que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é como uma semente que vai ser plantada e ela vai frutificar. E vai trazer resultados para nós. Você não vai ver no início. Assim como qualquer treinamento, aquilo que nós professamos, aquilo que nós proferimos, aquilo que nós dizemos, vai acontecer. Mas você precisa falar, e falar com fé. E falar é o aspecto de você colocar na tua boca a palavra de Deus. Colocar na tua boca e começar a dizer que vai dar certo, que vai acontecer. Não assim, vai dar certo em nome de Jesus, já deu tudo certo, amém. Não é esse linguajar gospel. É tu pegar a Bíblia e ver o que ela declara a teu respeito. Nós cantamos aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é uma verdade bíblica? É. Então começa a proferir isso. No momento que a dificuldade vir, você declara isso. Mas isso parece bobagem. É bobagem, mas o ímpio está falando um monte de bobagem e tendo resultado na vida dele, influenciado por espíritos malignos. E você que crê e tem o Espírito de Deus, não declara aquilo que deveria declarar. Quando você declarar, as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida e as coisas extraordinárias do Senhor vão começar a vir sobre você. E é isso que nós precisamos entender. Então, nós somos aquilo que a Bíblia diz. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé. Olha aqui. Se você continua crendo, permaneça na fé. E a fé vem como? Pelo ouvir. Romanos 10, 17. E ouvir a palavra de Deus. E não é o ouvir dos outros falando, não é eu falando que vai trazer fé para você. É você falando o que a Bíblia diz que vai trazer fé no teu coração e as coisas vão começar a acontecer. Pastor, mas parece que dá muito trabalho. Pois é. Parece. Mas o trabalho já foi feito por Jesus, você só precisa se apropriar. A Bíblia ela tem que parar de ser um livro religioso e ela tem que começar a ser o que de fato ela é, a palavra de Deus, que muda as circunstâncias. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu estou lá no verso 23. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Olha a esperança do Evangelho que tendes ouvido. Tu não pode se mover da esperança do Evangelho. O que é esperança? Esperança está relacionada à fé. Aquilo que você espera sem ver. Então isso não pode remover do teu coração. Queridos, eu quero falar para vocês 3 coisas. Sabe como é que os milagres extraordinários vão acontecer na tua vida? A primeira situação, por mais contraditória que possa ser, a primeira situação que vai acontecer é trevas, escuridão. Como assim, pastor? Tu quer ver milagres de Deus? Vai vir treva e escuridão sobre você.
Não, mas isso é contrário. Tem que vir em luz. Não, vem em trevas. Se tu for lá para o Gênesis, vamos lá para o Gênesis, capítulo 1. Ah, mas aí não tem graça, pastor, tem que ser um negócio mais legal, assim, essa história de treva, eu já estou atribulado, agora vai dizer que vai vir treva ainda. Te prepara. Da onde você foi tirado? Das trevas para a maravilhosa luz. Onde é que você estava? Nas trevas. Qual foi o primeiro milagre na tua vida? Sair das trevas. O milagre da salvação acontece, sabe como? Quando você é tirado das trevas para a luz. Então, todo o milagre de Deus começa nas trevas. 2. Gênesis 1, 2, perdão. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, e disse Deus: haja luz. E houve luz. E depois ele vai dizer algo poderoso que eu falei na oração essa semana. Cadê o lugar que viu Deus? 4, logo embaixo ali. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, primeira coisa, aprenda isso. Deus diz e depois Ele vê. Nós queremos ver para depois dizer. Tu quer ver as coisas acontecer primeiro para depois dizer. Eu quero ver a coisa acontecer, mas Deus primeiro Ele diz e depois vê. Deus disse: haja luz. E daí Ele viu que a luz era boa. O segredo daquilo que nós vamos conquistar no Senhor, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei quando a tua situação vai melhorar, seja no teu relacionamento, seja a enfermidade, seja a dificuldade que você está passando, seja a tristeza, a angústia que está te visitando, seja o problema que você está encarando. Eu quero dizer para você uma coisa: você tem que dizer para as trevas que estão te visitando. Diga o quê? A palavra de Deus. Declare a palavra de Deus no meio da escuridão onde você está. Mas é difícil, pastor. Eu sei. E às vezes você vai dizer em lágrimas. Às vezes você vai estar tão escuro que você está perdido, que não consegue te achar. Você não consegue nem sair do lugar. Tem dias que eu tenho passado aí, queridos, que eu só tenho vontade de ficar ajoelhado, orando, dizendo: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Mas eu não posso ficar chorando. Eu não posso ficar chorando. Porque Deus não me chamou para ser um carpideiro. Eu não fui chamado para ficar chorando. Eu fui chamado para falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Ei, eu não esqueci de onde eu vim. Satanás, inferno e todos os processos que possam se achegar. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Um gurizinho numa incubadora de 1,2 kg, onde o médico assim: vai morrer. Deus manda dizer: não vai não, vai viver. Porque tem propósito, porque tem algo para fazer. Ah, vai para qualquer lugar do mundo, vou mandar para Giruá. Para quê? Porque tem um propósito, tem algo para fazer. Ah, mas o inferno vai se levantar. Problema é do inferno, porque ele vai se levantar e vai cair, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você crê. Ele vai se levantar e vai cair. Pronto. Pastor, mas não é bem assim. As coisas não são. Ele vai se levantar e vai cair. Olha. Ai, Jesus. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui. Queridos, chega de angústia. Chega de angústia. Chega de ficar. Chega de pressão. Chega de ficar. Entreguei as coisas ao Senhor. Os acontecimentos que passou, eles não podem me paralisar. E aí, sabe o que Deus faz? Nos arranca das trevas. Sei que o Adenauer teve suas experiências também, teve participações nisso aí. Não foi fácil, meus irmãos. Nós estabelecemos o território que nós estabelecemos aqui. E não foi da nossa força, do nosso braço, foi no Espírito do Senhor Jesus. Segunda coisa que você precisa entender, para que os milagres extraordinários aconteçam: primeiro vai vir trevas, queridos, e depois vai vir luz. Haja luz. Haja luz. Vai ter trevas e de repente algo vai clarear pela declaração da tua boca. Vai acontecer, vai clarear. É como uma semente que é plantada na terra. Primeiro ela fica na escuridão e fica um tempo ali sem conseguir ver nada. Você não é uma semente e não consegue entender isso. Mas há uma angústia, há um sofrimento, há uma morte de uma semente para que ela possa vir para a luz.
Quando uma semente é plantada, ela precisa morrer. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Queridos, nós vamos frutificar nessa cidade. Ai, pastor, não tem como, pastor, agora como é que ficou Giruá? Abalado, estamos abalados com tudo isso que aconteceu, com todas essas situações que estamos vivendo. Ei, o abalo sempre teve, ou esqueceu? Tudo que nós fazíamos aqui, o inferno se levantava. O Gade, meu Deus do céu, o que sofri com o Gade. E até agora não conseguimos voltar. Mas vamos voltar, ele não morreu, ele só está parado. Mas meu Deus do céu, o que eu enfrentei aqui, eu vi cada coisa, Jesus. Pessoas endemoniadas foram falar até com a minha esposa. E falando que me odiavam. Eu não tenho nada contra vocês, não tenho nada. Eu detesto aquele pastor de vocês. Sempre assim. Queridos, eu tenho um probleminha aqui com o Giruá. Desde que eu cheguei. Então, só ora por mim e abençoa a minha vida. Porque eu oro por você. Eu me derramo diante do Senhor. E muitas vezes com lágrimas. Essa semente que está lá no meio das trevas, ela precisa ser regada. E o regar disso é com as nossas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a noite está falando da escuridão. Você vai ter que regar a semente que você plantou com choro, com lágrimas, e dizer: Senhor, tem misericórdia, ajuda, ajusta, revela, Espírito Santo, mostra o que nós precisamos fazer, nos auxilia, nos dê criatividade. Deus é criativo. No meio da situação difícil, Ele tem que vir com criatividade na nossa cabeça. Você não vai ficar livre de se desesperar em alguns momentos. Vai ter momento que você vai se desesperar. Só que, meu Deus do céu, não busca conselho no ímpio. Reúne. A coisa mais linda que nós estamos vivendo é isso aí. A gente se reúne, às vezes aí uns irmãos estão junto com a gente chora junto, a gente tem tudo menos dinheiro, a gente só chora, mas a gente tem tudo menos o dinheiro. Parece piada, estou falando sério, querido, nós temos tudo menos o dinheiro. O que nós precisamos, nós temos. Cristo em nós, esperança da glória. O meu Deus fez brotar água da rocha. Abriu o mar vermelho. Ou você esqueceu? Ele vai fazer alguma coisa. Mas nós precisamos só fazer uma coisa. Diga ao povo que marche. Não pare de marchar. Não pare de acreditar. A luz vai vir e nessa semente vai começar a brotar. E quando vier para a luz vai trazer claridade. Uma coisa interessante que você precisa aprender. Mateus 5,14 vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Não fique clamando por intervenção. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Na hora que as trevas estiverem gritando ao teu redor, lembre-se que você é a luz do mundo. E quando você é a luz, é uma palavra guardada em você. E rior, quer dizer, haja luz. Deus diz assim, venha à existência a luz. Agora quando Ele diz que você é a luz, Ele já colocou a porção daquilo que Ele é em você. A palavra dEle em você te torna a solução na escuridão, te torna a solução nas trevas. Diga amém. É no meio das trevas que você começa a brilhar. É no meio da angústia que você precisa mostrar: ei, eu não estou morto, eu não morri, a coisa não é assim. O que estão dizendo não é. Eu continuo sendo a mesma coisa. Você continua sendo a mesma coisa. O que o diabo fica soprando no teu ouvido, querendo dizer que você não pode, que você não é, que você não vai conseguir. Ei, ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele fala daquilo, quando mente, fala daquilo que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Sempre vai mentir. Ele só pode mentir. Então não escute. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês são a luz do mundo. Você vai começar a brilhar e o milagre extraordinário de Deus vai acontecer no nosso território pelo que nós somos, pelo que nós carregamos em nós da vida de Deus. Nós precisamos nos posicionar para isso. E aí, por fim, vem algo tremendo. Frutificação. Frutificação. Trevas é o início do milagre. Luz é a manifestação do que Deus começa a fazer na tua vida. Frutificação é o resultado de que você cumpriu o propósito daquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai frutificar. Você vai frutificar.
Você vai frutificar, diga amém. Você vai frutificar onde é que você está. Você vai frutificar. Pastor, mas eu fico abalado com algumas situações. Querido, deixa eu abalo. Deixa eu abalo. De lado. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, queridos. Olha essas crianças. Eu não sei, eu vejo as visualizações tão pequenas do nosso culto infantil ainda. Nós temos uma riqueza tremenda. Olha isso, queridos. Isso é geração. É os teus filhos sendo benditos nessa terra. É os teus netos sendo benditos nessa terra. É Deus trabalhando. Aplauda o Senhor. É Deus trabalhando para que eles carreguem a porção daquilo que está em você. Essa semana nós tivemos uma seleção na escola. Não é parte da igreja aqui diretamente falando, né, porque é parte da empresa. E eu fiquei emocionado. Chorei um monte de vezes. Eu e a Aline, nós estávamos participando da seleção. Nós estamos montando um coral na escola de música que nós temos. E não veio todas as crianças ainda, mas participaram algumas. Se o teu filho é de 8 até 11 anos, se o teu filho, teu neto, teu sobrinho não foi lá fazer a seleção ainda e canta bem, Deus mandou 12 crianças. 12 crianças. Mas gente assim, ó, afinadíssimos. Afinadíssimos, coisas assim que eu não tinha visto. Eu tenho 30 anos como músico. Assim, 12 crianças afinadíssimas. Vai ser um coral. E daí eu já comecei, eu estava escutando uns corais americanos antes de tarde, aí eu falei até com o Manuel, cadê o Manuel? Não sei se... eu estava falando com ele, disse assim, vendo todos aqueles corais americanos, eu disse assim, meu Deus, olha só que expectativa. Daí depois, eu disse assim, vem a realidade aqui, a gente usa uma expressão que todo mundo conhece, né? Que criança, quando ela é muito desafinada, tem uma voz muito ruim, que não foi treinada ainda, a gente diz que a voz está com a rachada, né? Então eles brincam com isso. Isso não é bullying, é uma brincadeira até que tu treine. Todo mundo pode desenvolver a voz. Desde assim, a gente fica na expectativa de um coral assim, e daí a gente estava se enchendo ali, poxa, vai ser um coral mais ou menos desse jeito. Depois vem essas crianças aqui, e desde assim, vai que é tudo tá com a arinha rachada, né? Que vai dar um trabalho para mudar. Mas Deus é bom. Deus é bom. Mandou só uns canarinhos para nós lá, coisa mais linda, afinadíssimos, lindos. Então assim, sabe o que eu começo a ver? Deus movendo coisas aí. Porque esse coral dos 12, só uma criança não contou que é da igreja. O restante, tudo crente. Isso quer dizer que tem 11 crentes para nós cantar a música de Jesus aí na Páscoa, na nossa apresentação que a gente quer fazer em comemoração à Páscoa. Isso vai ser tremendo, queridos. Isso vai ser tremendo. Então, Deus está trabalhando e tem outros cenários, nós vamos conquistar territórios. Isso se chama frutificação. Quando essas crianças estão aí, você está frutificando. Quando você está fazendo essas coisas. E agora eu finalizo para você entender que os milagres acontecem da seguinte forma. Vem as trevas, você manifesta a luz e você frutifica. Só que a frutificação, ela é um pouco... vamos dizer assim, trabalhosa. Porque para que nós possamos frutificar, nós precisamos estar em Cristo, primeira coisa. É o que está escrito lá em João 15. Toda vara que permanece em mim, isso dá muito fruto. Aquele que não permanece em mim, ele é cortado. Quem está em mim também é podado para ficar limpo. E Deus está conservando, não é você que faz. A poda, o cuidado, a organização da videira e do ramo está em Cristo e não em nós. Ele nos preserva. Mas a frutificação que vem de beber da mesma seiva e estar ligado a Cristo, ela precisa acontecer conosco. E queridos, os milagres de Deus na tua vida, eles vão frutificar em todos os aspectos. Mas há um aspecto poderoso que você lê lá em 2 Pedro 2,9, se não me engano, coloca aí. Se não for esse versículo, tem que achar. Não, 1 Pedro 2,9. Mas vossa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi adquirido para anunciar o que Deus fez com você.
frutificar. Nós somos Visão Celular no modelo dos 12 desde que nascemos como igreja. E as pessoas não compreenderam muito bem a função da célula. Apesar de ter um livro escrito, apesar de outras coisas, nós entendemos que ter uma célula se tratava em ser um líder, ter um reconhecimento, contribuir com a igreja, ajudar o pastor a crescer. Não. Queridos, cuidar de vidas é a forma que Deus, preste atenção, é a forma que Deus usa para que você possa entrar no reino. Eu vou repetir. Cuidar de vidas é a forma que Deus usa para que você possa entrar no reino. Existem, no próximo Café com o Pastor, uma programação da rádio que nós temos na quinta-feira pela manhã, eu vou falar sobre as obras que tornam você vencedor. Quais são as obras que nos tornam vencedores? E você vai aprender o que a Bíblia diz a esse respeito. E as obras que nos tornam vencedores não é o que você faz para agradar. Não é aquilo. A igreja está acostumada, muitas vezes, preste atenção que isso é frutificação, a querer fazer algo para Deus. Deus não precisa que você faça nada. Deus precisa que você escute o que Ele quer que você faça. Vou repetir. Deus não quer que você faça nada para Ele. Ele quer que você escute exatamente o que Ele quer que você faça. A nossa atenção está em saber o que Ele está dizendo. E não em você procurar fazer algo para Deus. Quando nós procuramos fazer algo para Deus, nós sempre vamos procurar aquilo que nos agrada. Eu quero dizer para você, fazer a vontade de Deus nem sempre é aquilo que te agrada. Mas é a vontade de Deus. E não desdenhando nossa cidade e minha vinda para cá, mas era o último lugar que eu queria vir. Giruá nunca teve nos meus planos. Eu me lembro que nós tínhamos intercâmbio, eu era da Batista Brasileira, em Santo Ângelo, criado lá, e nós fazíamos intercâmbio, os irmãos também eram giroenses, mas os filhos, nós fazíamos tudo nos campeonatos que tinha, nós para mexer com o Giruá, que nós éramos santo-angelense, e o povo, o Leandro, nossa galera ali ficava junto no mesmo time, né, santo-angelense, porque éramos da igreja de lá, a gente cantava uma musiquinha para provocar o time daqui. Ela é tão pequenininha, Giruá cabe dentro de um fusquinha. E eles ficavam indignados no vôlei, no futebol. Então assim, havia uma concorrência dentro disso. E daí, olha essa cultura assim, daí Deus assim, é pequenininha, tu vai entrar no fusquinha agora também, vai. Vai pro fusquinha. E tá aí, ó. Então assim, ó, queridos, e a gente se apaixona por essa terra. E a gente está aqui há 11 anos plantando e frutificando. E eu quero finalizar. Agora, se cantar essa música, ninguém canta essa música mais. Aí está aquele que canta. Mas sou um giroense. E eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou, que eu moro numa cidade onde tem 2 bairros, Santo Ângelo e Santa Rosa. 2 bairros da grande Giruá. Porque agora eu sou giroense, estou aqui. E isso, a gente tem que se apropriar da nossa terra. É assim que funciona. Queridos, só para finalizar, para você entender. Todos vocês, eu quero orar com você, nós temos ceia. Até os diáconos já podem vir se preparando aqui, por favor. Queridos, não esqueça do que Deus fez com você, quem você é. Eu lembro das histórias de vocês. E vocês precisam lembrar da história que vocês têm. Aquilo que o Senhor fez, da onde Ele nos tirou. Hoje a minha filha, eu lembrei de 2 pessoas hoje, quando eu estava com a minha filha. A minha filha estava deitada no meu colo, a Gabi não estava muito bem, ficou meio gripada essa semana. Daí ela deitou no meu colo assim e eu comecei, meu Deus do céu. Eu lembrei dela quando eu tenho uma foto lá na Escola Batista, que ela está deitada no meu peito, assim, bebezinho, encolhidinha, cabia aqui assim. Daí eu olhei assim, meu Deus. E daí ela estava deitada ali, a cabeça no meu colo, assim, e eu estava fazendo um carinho no cabelo dela. Eu assim, meu Deus do céu, é rápido demais. É muito rápido. Aproveita enquanto é pequenininha, cada fase é excelente. Mas daí eu lembrei de um negócio assim, meu Deus, voa.
Né, Adriana? Voa! Eu vi tua filha cantando, meu Deus do céu, Jesus, voa! E aí, eu me lembrei de 2 pessoas, enquanto eu estava ali, que tinham a idade da minha filha. Eu lembrei da Carla. E lembrei da Carol. E eu fazendo aquele carinho na cabeça da minha filha, eu disse, meu Deus do céu. Foi nessa idade que essas meninas encontraram Jesus. E foram transformadas. Foram tiradas das trevas para a maravilhosa luz. Milagre. Porque quando o adolescente é encontrado por Jesus, é milagre que acontece. É Deus. Tem tanta coisa atrativa. A Carla está ali. Me lembrei de ti, menina. Meu Deus do céu, olhando assim, a idade da minha filha. E toda a história. E tudo aquilo. Pode vir. O pessoal, os diáconos podem vir para cá já. Por favor. E através da vida dela, a família maravilhosa que o Senhor nos deu. Gente, isso é coisa de Deus. Comece a lembrar dessas coisas. Comece a lembrar disso. As primeiras pessoas os primeiros frutos em Giruá, o primeiro foi a Carol. A Carolina Duarte, para quem não sabe, a Carol que eu estou falando, filha do Fernando e da Ana Cristina. Ela estava para fazer 15 anos. Foi o primeiro fruto aqui. Segundo, junto, a Carla. Então ali, a Carol está fazendo medicina lá. E tinha a idade da minha filha, 14 anos para 15. A Gabi está fazendo 15 em junho. Eu digo assim, não menospreze os milagres que Deus quer fazer. E permanece. E você vai permanecer. Eu quero dizer, em você foi plantada a semente da eternidade em Cristo Jesus. E não interessa por onde você passou, as coisas que você se complicou, talvez você até mesmo se sentiu desistido em determinado momento. Se Jesus falou com você, aquilo que você é não muda pela circunstância ao teu redor. Ele continua sendo o mesmo Deus que quer transformar a tua história. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar você.